Começo eu então a apresentar-me. O meu nome é Licínia Simão, eu sou docente na área das relações internacionais na Faculdade de Economia, aqui em Coimbra, e nós trabalhamos todas as temáticas que têm a ver com a política internacional, mas temos aqui em Coimbra um trabalho específico em torno da questão da paz e dos conflitos. Trabalhamos essa abordagem não só no âmbito do mestrado, que lecionamos, onde englobamos a questão, por exemplo, do desenvolvimento, da ação humanitária e da conflitualidade, e trabalhamos isso depois de forma mais aprofundada com os estudantes de doutoramento na área da investigação, ligando isto à investigação no programa de doutoramento sobre política internacional e resolução de conflitos, desde as missões internacionais, à dinâmica toda da conflitualidade internacional, depois espaços regionais que acompanhamos mais. Eu trabalho mais, por exemplo, a questão europeia e o leste, precisamente. Outros colegas trabalham a questão mais de África, onde temos sempre uma presença muito intensa, mas estas matérias acabam por fazer parte da matriz daquilo que é o nosso trabalho de investigação e de lecionação, e um compromisso normativo grande aqui na nossa área para as questões do pensamento sobre a paz. E como o caminho da paz tem que ser pensado e construído também, porque a paz não acontece por acaso. E, portanto, esse é um bocadinho o enquadramento que me traz aqui. Bem, eu dou aulas aqui na Faculdade de Direito, sou docente ligado à área do Direito Penal e, por razões que agora não interessa estar para aqui a chamá-las, acabei na área do Direito Penal Internacional, que é aquilo que eu gosto de chamar o direito penal ligado à guerra e à paz. Portanto, estudei durante algum tempo, estive mais focado no julgamento de Nuremberg e no pós-Segunda Guerra Mundial e na emergência do direito penal e, portanto, na responsabilização criminal individual por violações graves dos direitos humanos, e infelizmente o meu trabalho tem crescido nos últimos anos em virtude primeiro da agressão da Federação Russa à Ucrânia e agora da guerra em Gaza. O meu nome é Cláudio Calhau, eu sou jornalista, mais especificamente repórter de imagem na RTP desde 1997. A minha profissão começou em 1992, ainda na SIC. Tenho alguns conflitos cobertos em termos jornalísticos. A minha formação vem um pouco do facto de ter sido militar também, que ainda sou do tempo em que o serviço militar era obrigatório e, portanto, estive... Vai ser, é garantido, vai ser, não é? Esta ideia de que na Europa podemos entrar em guerra pressupõe que venha aí novamente o serviço militar obrigatório. Pronto, e desses tempos também ficou um bocadinho este bichinho em relação aos conflitos, à guerra e à tropa. E portanto, o facto de trabalhar na RTP também abriu essa possibilidade de cobrir alguns conflitos. Há 3 grandes onde eu estive: o Tamil em 2005, a zona Tamil no Sri Lanka, em 2011 na Líbia e agora mais recentemente em 2022 na Ucrânia. Estava a ouvir-vos sobre o serviço militar obrigatório e estava a pensar que, tendo um filho de 8 anos em casa, era bom que o meu filho não acabasse nas fileiras da guerra e, portanto, isso só me faz pensar que o caminho que temos que fazer para não avançar rumo ao abismo da guerra, porque a guerra é um abismo profundo, é todo o caminho que nos evita esse espaço. E, portanto, estava a pensar precisamente nas questões da diplomacia e da mediação diplomática que temos à nossa disposição. A diplomacia é uma prática de negociação cooperativa, ou seja, ela parte exatamente deste princípio de que, mesmo nos casos onde os interesses de quem está em conflito parecem absolutamente antagónicos, há sempre pontos de encontro que é possível encontrar e há sempre interesses
racionais que é possível ativar e procurar colocar em cima da mesa. Haja o espaço político para se darem esses espaços. E, portanto, nós temos ótimos exemplos de como a atividade da mediação diplomática e da negociação diplomática é absolutamente essencial para evitar e fazer retroceder uma série de conflitos. No espaço público hoje, esta ideia de que a guerra é inevitável é algo que retira espaço ao compromisso que a diplomacia exige. Nós temos, estava a pensar no caso do secretário-geral das Nações Unidas, é o caso mais emblemático de uma posição internacional que é desenhada para ser um diplomata e um negociador. Alguém que faz da prevenção de conflitos a sua principal função. E hoje nós vemos um secretário-geral absolutamente também esmagado pela dificuldade de conseguir construir consensos, porque a máquina da guerra parece querer avançar a uma velocidade muito, muito grande. E mesmo as vozes mais serenas, aquelas que procuram encontrar caminhos de diálogo, ficam sem espaço mediático para o fazer e mesmo quem tem peso, como falava do secretário-geral, fica muitas vezes isolado e de forma dramática, seja na questão da Ucrânia, seja em Gaza agora, como temos visto, não é? O seu ato desesperado de ir para Rafah e fazer a conferência de imprensa ali, quer dizer, é exatamente isso que se procura que seja possível fazer nestes casos. Portanto, a mediação precisa desse espaço, a diplomacia precisa desse espaço e precisa de algum trabalho junto das sociedades, para que os resultados daquilo que é negociado e mediado de forma normalmente secreta e restrita, depois possa ser trazido de volta à sociedade e seja aceite. Eu lembro-me sempre dos acordos de Camp David, não é? Onde o Yitzhak Rabin e o Arafat se encontram e o Yitzhak Rabin, quando regressa, é assassinado. A sociedade não estava preparada para aquilo que os líderes políticos tinham negociado e, portanto, é muito importante que também no espaço público se possa, de alguma forma, ir falando da paz como algo que é desejável, que é necessário, que nós queremos, e não um avanço, parece que impossível de travar, da guerra e do recrutamento dos nossos jovens que querem crescer em paz e não a serem encaminhados para a guerra. Se calhar a ineficácia da diplomacia, eu juntava a ineficácia da responsabilização das pessoas pela violação dos direitos humanos que acontece durante a guerra. Aliás, eu diria que o prognóstico sobre essa responsabilização hoje não é nada animador. Se calhar fazia um breve contextualização histórica dessa responsabilização, que começou a primeira vez que há uma responsabilização massiva por violações dos direitos humanos em cenário de guerra, é no pós-Segunda Guerra Mundial, com o julgamento dos altos dirigentes alemães, principalmente, e japoneses, por crimes de guerra, crimes de agressão e crimes contra a humanidade. E esse chamado tal direito penal, ou o direito penal internacional, ou o direito penal ligado à guerra e à paz, ficou em banho-maria durante muito tempo. Só no princípio da década de 90, com a criação do Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia e do Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, é que, de novo, esse direito penal da guerra e da paz foi implementado numa escala considerável. Essa criação dos Tribunais Penais Internacionais pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas foi seguida da criação de outros tribunais com o apoio, e alguns mesmo criados também pelas Nações Unidas, relativamente a outros conflitos armados e para responsabilizar as violações de direitos humanos que aconteceram nesses outros conflitos armados. O que é facto é que recentemente foi um dos membros permanentes do Conselho de Segurança que deu aso à violação, à maior violação de direitos humanos na Europa, que aconteceu desde o conflito na antiga Jugoslávia. E, como é óbvio, o Conselho de Segurança não vai agora criar um Tribunal Penal Internacional para julgar os mais altos dirigentes da Federação Russa, porque a Federação Russa tem direito de veto no Conselho de Segurança. E mesmo os mandados de detenção que foram emitidos pelo Tribunal Penal Internacional contra o presidente da Federação Russa e outros personagens
sinistros do Estado russo, são mais gestos simbólicos que só mesmo os mais aficionados é que estão entusiasmados com eles. Se calhar agora passar... Sei, eu, do ponto de vista dos mídias, eu acho que os mídias, em relação a este cenário que estávamos a falar, não estão a ajudar muito. Porque eu acho que estão mais, neste momento, ao serviço do que poderemos chamar de propaganda, do que propriamente a fazer jornalismo. E mesmo este caso de podermos ou não ter serviço militar obrigatório, é isso mesmo. E dentro da Europa, não é? Que será o espaço do mundo mais democrático que temos, e está a ser utilizado com essa perspectiva de propaganda, que é precisamente criar um certo medo de guerra para poder gastar dinheiro dos orçamentos de Estado dos vários países membros da Comunidade Europeia, para se poderem armar e para poder chegar ao pé da população e dizer assim, vamos ter que passar a ter novamente serviço militar. E, portanto, estão muito mais ao serviço desta propaganda, mesmo neste espaço democrático, do que propriamente no sentido mais lato do jornalismo, não é? Seria... Exatamente. Portanto, e depois há aqui um outro problema no jornalismo, que é possível o jornalismo fazer jornalismo de guerra, mas é possível fazer jornalismo de paz? O que é que quer dizer com jornalismo de paz? O que é que se... É assim, fazer jornalismo de guerra é relativamente fácil, não é? Portanto, vai só ao conflito e basicamente, se eu puser a câmara a gravar, é quase suficiente, não é? Fazer jornalismo de paz é bastante mais complicado, quer dizer, filmar a paz, objetivamente iríamos filmar o quê para induzir nas pessoas esse sentido do que é a paz e pronto. Portanto, eu acho que o jornalismo neste momento tem um campo muito estreito também por causa das redes sociais, por causa desta questão da internet e, portanto, perdeu imenso espaço, não é? E acho que está muito instrumentalizado. Eu estava a ouvir-te, Cláudia, estava a pensar na questão da prevenção dos conflitos. A prevenção não é sexy. A prevenção não consegue mover tantos recursos como a guerra consegue mover. Uma coisa que não acontece não é notícia. O conflito que não aconteceu não é notícia. Mas isso implicou o trabalho de muita gente durante muitos anos. Estava a pensar, por exemplo, no programa nuclear iraniano, que conseguimos arrastar e prevenir o desenvolvimento da bomba nuclear ou do equipamento nuclear por parte do Irão durante mais de 20 anos de negociações, que muitas vezes vilificadas e olhadas de soslaio e como uma coisa que só, não é? Que não tinha nenhuma consequência. Na realidade, foram precisos 20 anos de trabalho invisível quase para conseguir travar ou atrasar muito significativamente um programa nuclear que tornaria o mundo mais instável. E, portanto, esse trabalho invisível, ele é necessário. Então, se aquilo que o deve mover não é a lógica de mercado, ou seja, não é porque conseguimos pôr nas televisões, e as televisões precisam de se financiar, e obviamente isso implica um determinado perfil de informação e de comunicação, então quem financia e quem apoia politicamente estes processos invisíveis? Onde estão os apoiantes, os agentes sociais e políticos e económicos que podem apoiar estes processos e podem permitir que eles aconteçam mesmo longe das câmaras? É uma questão muito relevante aquela que estavas a dizer, e acho que é uma afirmação, na verdade, muito corajosa a que fizeste. Porquê? Porque nós temos essa responsabilidade de defender a democracia em que vivemos. Aliás, não é? Se calhar a principal razão pela qual apoiamos a guerra da Ucrânia é porque entendemos que do outro lado está alguém que não quer a democracia para o seu espaço, não quer a liberdade de expressão. Vivemos os 50 anos do 25 de Abril num contexto difícil, em Portugal, onde entendemos que os retrocessos dessa democracia e dessa liberdade são possíveis e acontecem. E se nós cedemos no espaço da liberdade de dizermos o que pensamos e de chamar as coisas pelos seus nomes, na realidade não é preciso fazer a guerra, porque a guerra já ganhou.
os outros já ganharam, o outro lado já ganhou. E, portanto, eu acho esta tua afirmação muito corajosa e é aquela exatamente com a qual eu concordo e que, a meu entender, deve ser absolutamente feita neste espaço. Portanto, estamos os três de acordo que deve haver serviço militar obrigatório, é isso? Não. Então exatamente o que é que querias dizer ao dizer que essa afirmação é corajosa? Não. A afirmação que estava a chamar de corajosa aqui tinha que ver com esta afirmação de que os mídias não estão a fazer um bom serviço, ou seja, que não estão propriamente a ser canais de informação e de comunicação clara para as pessoas, mas tendem a transmitir uma mensagem que politicamente é útil no atual contexto. Eu tenho muita dificuldade em defender ocidentais. Os mídias, televisão, essencialmente, a rádio também. No Ocidente conheço mais o caso português, que é aquele que acompanhamos, mas parece-me que se formos ver uma BBC, uma Rádio France, outras que nós vamos ver, não há vozes alternativas. E as vozes alternativas, por vezes, são normalmente marginalizadas, não têm tanto financiamento, não têm tanto tempo de antena, não têm tanta capacidade de chegar às pessoas. Há um desinvestimento na educação também, não é? E na forma como as pessoas entendem a informação que ouvem, como podem ser críticas e refletir sobre aquilo que ouvem e exigir um jornalismo e uma comunicação em geral. E também as pessoas também terem a capacidade de ouvir, não é? Porque esse é outro dos problemas também com que nos debatemos agora. As pessoas não querem ouvir. Portanto, se for uma palavra-chave, vão atrás. Se for uma ideia que seja para discutir, as pessoas não estão nem aí, não é? Portanto, esse também é um problema. Esta conversa Também é um problema de educação, não é, das pessoas, não é? E, portanto, educá-las estão disponíveis ou não para. Eu só, a propósito disto, eu senti uma diferença enorme no meu regresso a Portugal, de 2011 para 2022. Portanto, em 10 anos, quando eu regressei da Líbia, eu senti, as pessoas falavam comigo na rua, por eu lá ter estado, queriam ouvir, queriam saber como é que tinha sido. Em 2022 eu regressei, fui muito pouco abordado. Regressaste da Ucrânia? Da Ucrânia. E fui muito pouco abordado pelas pessoas na rua, o interesse... Mas então abordamos agora aqui. Fala-nos um bocado dessa experiência na Ucrânia. Na Líbia há uma coisa que eu quando pensei, quando fui convidado para aqui, pensei que seria um pormenor engraçado de relatar, e que tem a ver também agora com este cenário de guerra em que estamos e de possibilidade de guerra na Europa, que tem a ver com o papel da NATO, não é? Portanto, o papel da NATO é aqui uma coisa que, pronto, nos regulou nas últimas décadas, não é? E que agora está aqui com uma dificuldade enorme em regular o que quer que seja. Na Líbia, África, não é? Portanto, há sempre esta diferença, não é? Uma coisa é se é na Europa, se é no leste, se é em África. África. Eu estive a acompanhar o lado dos rebeldes. Portanto, entrei pelo Egito, entrei clandestino, estive com os rebeldes em Benghazi e eles todos os dias arrancavam de Benghazi até à linha da frente para combater. A religião é uma coisa muito presente naquela zona. E, portanto, eles iam combater e voltavam para Benghazi, não ficavam lá na frente de combate, não é? Portanto, aquilo para o Gaddafi era muito fácil ele avançar. Porquê é que ele não conseguia avançar? Porque a NATO tinha definido uma linha a partir do qual eles não podiam avançar. E, portanto, quando eles tentavam avançar, os caças que estavam sediados no Mediterrâneo levantavam e bombardeavam aquela linha e, portanto... Era a chamada zona de exclusão aérea... Sim, eu não me lembro dos termos... Pronto, mas sei que havia aquela zona onde nós todos os dias de manhã caminhávamos para lá, não é? Fazíamos cerca de 100, 150 km de Benghazi para o lado de Gaddafi e os homens de Gaddafi lá estavam estacionados porque dali não conseguiam passar para a frente. Ok, não era portanto, isso que eu estava... Okay. Aquele não foi uma linha muito oficial, não é? Portanto, a NATO conseguiu ali, digamos que fazer essa linha porque, lá está, é a África. Uhum. Obviamente na Ucrânia tudo é diferente, não é? A NATO para intervir na Ucrânia tem uma dificuldade acrescida muito grande. Portanto,
Que é do outro lado estar a Rússia, não é? Pois. Não, e ali tem que cumprir a regra de que, como a Ucrânia não pertence à NATO, não é? Tem que cumprir essa regra. É assim, ali na Líbia não tem bem que cumprir, porque é África, mas não é, como é África, não tem bem que cumprir essa regra. Portanto, estas ambiguidades e estas regras que se cumprem de um lado e não se cumprem do outro, pronto, depois isto acaba por mais cedo ou mais tarde vir dar aonde estamos, não é? Pronto. Na Ucrânia, do ponto de vista jornalístico, eu acho que ainda foi mais fácil do que na Líbia fazer a cobertura. Porque na Líbia não havia propriamente cidades destruídas, mísseis a cair, portanto, jornalisticamente, nós utilizamos o drama humano para reportar o que se está a passar. É a forma mais intensa que nós temos para conseguir fazer chegar às pessoas aquilo que se está a passar no terreno. Pronto. E, portanto, a Ucrânia, infelizmente, é fértil nesse campo. E, portanto, é muito mais fácil fazer reportagem na Ucrânia desse ponto de vista e trazer às pessoas o que se passa no terreno. Não sei se não era de passarmos da Ucrânia para o outro conflito mais recente, a guerra em Gaza. Como vês isso? E diplomacia, quais é que são as perspectivas da diplomacia aí para a resolução? Eu ia gostar muito de te ouvir falar do ponto de vista do direito internacional, precisamente porque a diplomacia parte de um pressuposto que há interesse político em conseguir fazer esse caminho. E nós temos, apesar de termos visto o secretário de Estado, não é? O ministro dos Negócios Estrangeiros norte-americano, o secretário de Estado norte-americano, em diplomacia muito intensiva em todo o Médio Oriente e com uma liderança também dos países árabes que é muito importante e é nova, ainda assim sem capacidade de travar Israel na sua ofensiva e de fazer chegar às populações o auxílio que elas precisam para não morrerem à fome e não serem exterminadas por essa via. Acho que esta é a palavra certa para usar neste momento. Seja como for, há uma questão fundamental, por exemplo, quando comparamos a atuação dos europeus face à Rússia, né, e a quantidade de sanções que foram aplicadas à Rússia, vemos uma reunião dos líderes europeus onde não se fala sobre sanções a Israel. Não se fala de sanções a Israel, nem direcionadas, nem de banda larga, nem de maneira nenhuma. Isto é um peso, dois pesos, duas medidas, insuportável. Aquilo que estamos a assistir é um extermínio deliberado de uma população. O genocídio é um termo jurídico. Poderás explicar-nos se ele se aplica ou não, e houve até recentemente um verdito exatamente a propósito disso. Ou seja, também se procurou, através do direito internacional, que um baluarte normativo e ético pesasse sobre a política internacional, senão perdemos o nosso norte, perdemos a bússola. O que é permitido? A guerra é absolutamente devastadora, portanto, ou é regulada e temos normas enquanto seres humanos e na nossa vida em sociedade, ou então tudo é permitido e ninguém está protegido, porque o direito protege-nos a todos. Não é? A democracia e o respeito por aquilo que é o princípio da soberania da Líbia protege Portugal, protege a Ucrânia, protege a Rússia. A soberania ou vale ou não vale. Quando deixa de valer para uns, depois deixa de valer para todos. Por isso é que nós, quando defendemos os direitos, defendemos para todos, porque estamos incluídos e tem que ser coletivo. Se for individualista, não funciona, porque há sempre alguém que fura a regra. Mas eu, se calhar, ia ouvir do ponto de vista jurídico, porque eu penso que a diplomacia está a falhar. É a única coisa que eu posso dizer, é que eu não vejo os instrumentos mais pesados que tinham que atuar e sancionar para que esta guerra de extermínio pare. Pois, eu acho que do ponto de vista jurídico o cenário não é muito mais animador. Atenção que estes dois pontos de vista já estão a falhar, estes dois, não é? Sim.
Vamos embora. Falha também, não é? No que diz respeito. Quer dizer, de um lado, se formos a acreditar na teoria dos dirigentes israelitas que o Hamas será eliminado, não vai haver muito espaço para responsabilizar os mais altos dirigentes do Hamas pelo massacre, ou pelo genocídio, ou pelos crimes de guerra, ou pelos crimes contra a humanidade que aconteceram dia 7 de outubro do ano passado, porque esses dirigentes, em princípio, vão estar mortos. Portanto, pode ser que um ou outro seja capturado e hajam julgamentos, mas não sei se isso será uma possibilidade real. Do outro lado, no que diz respeito aos alegados crimes de guerra e ao alegado genocídio que poderá estar a ser cometido por Israel e que poderá estar a ser comandado pelos seus mais altos dirigentes. Não estou a tomar posição se Israel está a cometer crimes de guerra de forma sistemática. Genocídio parece-me um bocadinho já rebuscado, mas podemos discutir isso. Falamos daqui a 4 meses, quando estiver concluído, e então aí já sabemos. Mas esse sendo o Ruanda, não é? E o debate que tínhamos em chamar as coisas pelos nomes, depois olhando para trás tudo é mais fácil, mas temos lições, não é? Temos padrões. Eu, apesar de tudo, não comparo a atuação que eu vejo hoje em dia do Estado israelita, embora haja, de facto, afirmações de alguns dirigentes da extrema-direita israelita que está a fazer parte do governo, que poderiam ser equacionados com um incitamento ao genocídio. Eu não equiparo a atuação do Estado israelita e do seu exército hoje em dia a cenários como o que aconteceram no Ruanda. Mas o que estava a dizer, ou seja, do lado da responsabilização criminal individual, também o prognóstico não é animador mesmo. Se os crimes de guerra, se realmente Israel estiver a cometer crimes de guerra de forma sistemática, ou mesmo se o cenário do genocídio fosse plausível, acho que será ingênuo estarmos à espera hoje em dia que algum dirigente israelita, supostamente ou alegadamente responsável por esses crimes, estarmos à espera que ele se sentará à frente de um Tribunal Penal Internacional ou mesmo de um outro qualquer tribunal, será ingênuo pensar que isso poderá acontecer. Voltamos ao jornalismo. Eu penso que a nossa reflexão que fomos fazendo sobre o papel da guerra nas nossas sociedades, a forma como ela pode ou não ser regulada, a forma como ela pode ser mediada, transmitida, mostra a complexidade do fenómeno que temos à frente. E é um fenómeno profundamente transformador das sociedades e das instituições e das normas que regem a interação. E são normalmente o fenómeno da guerra é um fenómeno que deixa um lastro durante décadas, que marca gerações. Se nós pensarmos todos os processos de reconciliação pós-conflito, é muito difícil voltar a criar confiança e a ultrapassar as marcas da guerra. Por isso, eu tenderia a terminar a nossa conversa exatamente como a comecei, pensando naquilo que é o trabalho que nós devemos continuar a fazer, e uso o termo devemos de uma forma normativa, de forma propositada, devemos continuar a fazer no caminho da paz. Ou seja, cada um de nós que aprecia a liberdade de poder estar num espaço sem receio, sem o medo, como é que podemos ser apologistas e apoiantes desse caminho da paz, como é que podemos nas nossas ações limitar ao máximo esse avanço da guerra, que na Europa pode parecer inevitável, mas nada é inevitável. Há sempre caminhos alternativos e aqui só pelas escolhas individuais de cada um é que nós conseguimos, penso eu, fazer essa diferença, pois essas escolhas têm impacto dentro das instituições, à volta, naqueles que estão à nossa volta. Portanto, eu aqui
de regresso à responsabilidade individual de cada um para optar por um discurso que não seja um discurso de ódio, que não seja de incitamento e que promova exatamente esses caminhos de entendimento e de cooperação, que é aquilo que nós procuramos todos os dias num espaço de liberdade e democracia. Portanto, é difícil trazer a responsabilidade para cada um de nós, mas não dá para fugir muito disso quando o desafio é tão grande. Eu, se calhar, só fazer um comentário muito breve em relação ao papel do direito nos conflitos armados hoje, que é um papel que não está a ser desempenhado pelo direito, não é? O direito não tem conseguido limitar o recurso à força e a guerra, pelo menos nas últimas décadas, não é? Podemos dizer que no pós-Segunda Guerra Mundial a proibição do recurso ao uso da força durante muito tempo nem sempre foi respeitada, mas a violação da regra da proibição do recurso ao uso da força provavelmente nunca esteve tão pelas ruas da amargura como está hoje, em resultado da agressão da Rússia à Ucrânia. E, portanto, é uma nota só de tristeza pelo direito não estar a contribuir para haver mais paz. Bom, eu sou um bocadinho pessimista em relação a esta questão da guerra. Acho que há uma característica nos humanos que é inevitável, que é a memória, que se perde de geração em geração. E, portanto, se olharmos um bocadinho para a história, não é, percebemos que é uma coisa cíclica. E que eu acho que tem como base esse problema, entre aspas, que é a memória, não é? Que se vai perdendo e, portanto, que leva depois a uma outra característica que é começar a surgir o individualismo, não é? E, portanto, esses são os motores que trazem depois as sociedades a estes conflitos e portanto, à guerra. A diferença neste momento é que nunca o mundo teve tanta capacidade bélica, não é? Como hoje. Só para terminar, o jornalismo, neste contexto, tem muito pouca força. Nem a diplomacia tem força, nem o direito tem força, nem o jornalismo tem força. Juntando forças. Não sei se podíamos acabar numa nota mais triste do que esta.